Fala galera, esse vídeo é para a gente fazer um comentário sobre a prova do SAIS 4 agora de 2022, né? O SAIS normalmente é um bom simulado, a gente sempre elogia muito alguns simulados, né? Como o Bernoulli, o SAIS, o Somos, né? Dentre outros, que nós temos excelentes simulados de várias plataformas aqui no Brasil. O SAIS é um que nós gostamos bastante, tá? É um simulado que ele é bastante dosado em relação às competências e habilidades, só que esse número 4 particularmente, faltaram algumas habilidades, né? Eu senti falta de algumas coisas como plano cartesiano, né? A utilização do plano cartesiano, funções de modo geral, né? Funções do primeiro grau, do segundo grau, exponencial logarítmica. Por exemplo, a prova da ANEEL, às vezes, dentro da habilidade número 20, trabalha com uma função e também com a função senoide, cossenoide, por exemplo, né? Poderia ser alguma coisa ligada à geometria analítica. Vi um excesso em relação à parte de porcentagem e pouca utilização da habilidade 27 também, que é o uso de média e mediana moda por meio de tabela, né? Tinha uma questão de mediana, claro que estava previsto isso, né? Eles sempre tentam pegar um pouquinho de cada uma das habilidades, mas várias habilidades ali não foram nem mencionadas dentro da prova. Então, a minha nota para esse simulado especificamente é a nota 8. Tá? É um bom teste para a gente ir dentro do vestibular, conhecer algumas questões diferentes, né? Até treinar um pouquinho, mas ela não corresponderia diretamente a uma prova do Enem por conta de algumas habilidades que foram negligenciadas, né? Então fiquem despreocupados assim, não fui tão bem nesse simulado, não tem problema, porque é um simulado que faltaram algumas coisas, né? Tinham algumas contas um pouco mais demoradas, né? Tinham habilidades, por exemplo, a parte de probabilidade foi bem dosada, tinha algumas questões de análise combinatória, mas senti falta, por exemplo, de questões de geometria, né? Utilização, por exemplo, de aspectos geométricos como relação entre ângulos, relação entre lados, relação métrica, teorema de Pitágoras, utilização da trigonometria no triângulo retângulo, né? Ângulos notáveis em especial. Então faltou muita coisa dentro dessa prova. Tinha muita porcentagem, por exemplo, e pouco, como eu falei anteriormente, plano cartesiano, dentre outras coisas, tá? Então, essa análise que eu vou fazer dentro da prova, a gente sempre fala sobre as escolhas. Eu vou comentar sobre as 15, 16 questões que eu separaria para fazer inicialmente dentro da minha prova, tá? E depois a gente vai fazer uma análise geral. Espero que vocês gostem do vídeo. Não vou me alongar muito, mas vai ser uma análise bem crítica, bem interessante, tranquilo? Então, vamos lá, galera, preste atenção. Bem, a primeira questão que nós temos aqui, né, que é a questão 136, é uma questão de análise de gráfico que com certeza separaria para fazer entre os meus 15 primeiros. Eu vou explicar o porquê, né? Dentro dessa relação entre gráficos, normalmente, né, você tem que fazer uma conta muito básica em relação aos dados que estão expressos já nesse gráfico. Dentro dessa análise de gráfico, nós temos ali a competência número 6 sendo aplicada, onde basicamente você vai fazer interferência sobre esses gráficos apresentados, né? Então, é uma questão fácil, eu poria entre os meus 15 primeiros. Bem, a próxima questão, que é a 137, essa questão 137, ela é classificada ali entre as habilidades número 6 e 7, né, da competência de área 2, que é o lugar da geometria, e basicamente você tem ali a competência de área 2, habilidade 6, ele fala sobre a relação entre espaço bidimensional e tridimensional, e a competência 2, habilidade 7, fala sobre identificar características de figuras de planos espaciais, né? Então a questão que não tem conta ligada a aspectos geométricos, ela também estaria entre as minhas 15 primeiras, é uma questão fácil, tranquilo? Beleza, vamos lá. A próxima questão, que é a 138, né? Eu separaria para fazer no meu segundo momento. É uma questão da competência de área 3, habilidade número 12, que relaciona grandezas, e nitidamente nós temos aqui, né, ele pede para relacionar polegada com centímetro. É uma questão que deixaria para o meu segundo bloco, para as minhas 15 seguintes, não para as minhas 15 primeiras, beleza? Vamos lá, a questão 139. A questão 139 é uma questão também considerada fácil, mas não estaria entre as minhas 15 primeiras. Ele fala sobre uma relação entre grandezas e unidade de medida. Essas duas questões, elas estão na mesma habilidade, tá?
Então dá para verificarmos aqui a relação entre polegadas e centímetros, a outra, uma relação entre metros quadrados e preços, né? E nós temos um área que equivale a 1 decâmetro ao quadrado. Então toda essa parte de relações métricas, relações de medidas, né, relações métricas, você tem ali localizada na competência de área 3. Então você tem a parte de litragem, você tem a parte de comprimento, você tem a parte de massa, as relações entre grandezas, né, velocidade média, densidade demográfica, que está prevista dentro dessa competência de área 3. Beleza? Vamos lá. Na questão 140, é uma questão que eu poria como média, né? Eu faria talvez ou no segundo bloco ou no último bloco, que trabalha a competência 1, habilidade número 2. Para quem não sabe, a habilidade número 2 fala sobre padrões numéricos e princípios de contagem. Então, a questão nitidamente que fala sobre princípio de contagem devido ao comando da questão que é possibilidades. Então, nós temos que possibilidade, né, o nome possibilidade, remete ao número de maneiras que eu posso executar uma determinada relação entre números, né? Então, nós temos aí que a competência 1, ela trabalha com todas as relações numéricas, né? Conjuntos numéricos, padrões numéricos, e, nesse caso aqui, o princípio de contagem, ele envolve um produto de números naturais, né? Beleza. Então, essa questão aqui eu deixaria um pouco mais para frente. Já a questão 141, que é uma pura análise de gráfico, eu poria entre as minhas 15 primeiras também. E eu vou dizer mais, ela vai pontuar juntamente com a primeira questão desse simulado, né? A primeira questão fala apenas sobre análise de gráfico. Essa questão ela é da competência 6, análise de gráfico e tabelas, mais especificamente sobre a habilidade número 24. Então ele fala sobre algumas interferências causadas por esse gráfico. Basicamente, você vai analisar aqui o comando da questão sobre o módulo da diferença, né, que eu vou destacar aqui, e é um comando claro, você vai analisar aqui a relação entre os dois gráficos, né, fazer essa interferência e já saber qual é o resultado da questão. É uma questão que ela é fácil, estaria entre as minhas 15 primeiras. Bem, na sequência, nós temos aqui uma aplicação, né, entre duas unidades de medida, né, que fala sobre a densidade demográfica. Nitidamente, os dados que estão apresentados na múltipla escolha são muito separados, muito diferentes um do outro, né? 40.000, 24.000, 9.041 e 24. Então, ainda que você arredonde os dados, a questão com certeza você vai fazer rápido. Dificilmente você erraria. Então, essa 142 ela deve ser colocada entre as suas prioridades, né? É uma questão que ela trabalha na interseção entre duas habilidades, né? Tanto na competência de área 3, que é a relação entre grandeza e unidade de medidas, quanto na parte da relação numérica, né? Que está prevista na competência de área 1, habilidade número 3. Tranquilo? E eu poria entre as minhas principais. Questão 143. Também é uma questão que eu poria entre as minhas primeiras, porque basicamente ele fala sobre uma relação de porcentagem direta, né? Também poderia estar na mesma habilidade da questão 142, da competência de área 1, sobre uma relação entre números, né? Então, basicamente, você vai fazer uma análise percentual sobre um determinado dado e fazer essa questão de uma forma rápida, prática. Então, com certeza, faria entre as minhas primeiras questões. Tranquilo? Questão 144. A questão 144 eu faria no meu segundo bloco, né? A matriz aqui, nesse caso, ela funciona como uma tabela. Então, por isso que ela está na competência de área 6. Então, essas tabelas informativas, né, vão ser questões que basicamente vai ser a leitura ou das linhas ou das colunas. Então você tem que prestar bastante atenção se é o I fazendo uma interferência no J ou o J fazendo uma interferência do I, que basicamente dentro dessa escolha você vai analisar ou a linha ou a coluna, é o que normalmente acontece. E como é que você analisa se realmente é uma relação entre linhas e colunas diretas? Principalmente porque a diagonal principal, o A11, A22, A33, A44 e A55, eles são iguais a zero. Então, possivelmente é o 1 não fazendo nenhuma interferência no 1, o 2 não fazendo interferência no 2. Então, dentro do comando da questão, você vai perceber sobre as interferências de linhas e colunas. Eu faria no meu segundo bloco para pontuar bastante no meu TRI. Ah, Vitor, por que você não escolheu entre as suas principais, né, suas 15 primeiras? Porque nas 15 primeiras eu separo apenas as questões que são realmente fáceis, aquelas que são diretas, que o comando é muito bem definido, ou mesmo que as múltiplas escolhas são bem diferentes uma das outras, né? Com valores muito distantes, não são valores próximos. Tranquilo? Então eu poria ali no meu segundo bloco, a questão fácil também, mas estaria no meu segundo bloco de questões. Questão 145 é uma relação
entre a parte algébrica, né? Tudo que pode ser equacionável está na competência de área 5. Equações do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmico, né? Se tivesse o uso do plano cartesiano, estaria na competência de área 5, habilidade número 20. Nesse caso aqui, é a habilidade número 19, ou seja, sem o uso do plano cartesiano. Só uma relação entre as estruturas algébricas, tá? Tudo que pode ser equacionável. Deixaria para o meu segundo bloco, talvez para o meu terceiro bloco. Acho que no segundo bloco estaria bem, né? E aqui o comando da questão, quando ele fala sobre a expressão, né? Então, a expressão algébrica remete sempre à parte de equações, inequações e funções. Beleza? Bem, questão 146. A questão 146 tem várias coisas legais que fazem com que eu escolhesse entre as minhas 15 primeiras. Primeiro, ele fala aqui a respeito de média. Média me remete à competência de área 7, porque a competência de área 7 basicamente é estatística e probabilidade. Se tivesse com uso de tabela, habilidade 27. Só que caso não esteja dentro do meio de tabelas, você teria ali a habilidade 28, 29, 30, que fala sobre aspectos estatísticos e probabilísticos, tá? Só que é uma questão pequena, os dados são bem separados, 11, 66, 77, 165, e fala sobre algo que dentro da tendência central é considerado fácil. Média, mediana, moda, e é considerado um pouco mais difícil, né? A parte de padrão e variância. Com certeza selecionaria. Bem, vamos lá. Questão 147, né? Nós temos aqui que toda vez que eu tenho escala, a escala é uma habilidade específica do Enem, que é a habilidade número 11, da competência de área 3, tá? Geralmente eu ponho escala como fácil. Nessa prova, caíram 2 questões de escala. Na prova do Enem já caíram até 3 questões de escala. Então, quando cai mais do que uma, você tem que analisar qual delas é a mais fácil e qual delas é a mais difícil, tá? Então, você tem que analisar ali, pô, essa daqui com certeza é bem mais fácil do que a outra. Então, essa questão aqui, se eu não bater as minhas 15 primeiras, até colocaria dentro do meu bloco, porque eu sei que escala é a razão entre o desenho e a parte real, tá? Então, eu vou analisar primeiro a outra questão, né? É nítido que nós temos aqui a competência 3, habilidade 11, que é a escala não só mencionada na questão, como também nas múltiplas escolhas, tá? E vocês vão ver que dentro da resolução da questão, os dados são favoráveis para dar um número com 5 envolvidos. 5, 50, 500, 5 mil e 50 mil. Ainda que você tenha que fazer algumas aproximações, dificilmente você erraria essa questão, tá? Então, eu vou deixar ela ali em stand-by. Talvez eu pusesse ela entre as minhas primeiras. Tranquilo? Beleza. Questão 148, princípio de contagem, competência 1, habilidade 2. Já temos uma questão de análise combinatória lá em cima, né? Essa questão aqui, ela parece ser uma relação entre arranjos, né? Onde você faz uma escolha e depois faz mais 2 escolhas. É uma questão que eu deixaria para depois, para o segundo bloco, né? Lembrando que se eu já fiz uma leitura prévia da minha prova e já tem uma questão da habilidade número 2 nessa parte de princípio de contagem, o ideal é que você faça essas questões juntas para pontuar mais dentro do TRI. Tranquilo? Então, deixaria para o segundo momento. Questão 149, nós temos o uso da tabela, que é um facilitador de questões, né? Aqui é o uso de tabela. Basicamente, gráfico tabela como interferência é a competência de área 6. Já temos uma questão lá em cima, né, falando sobre gráficos, na verdade 2 questões. Nós temos questão também já falando sobre o uso da tabela, especificamente, e é uma questão que ela é prática, fácil, assim, é fácil de você analisar, tá? Então, a questão que com certeza eu poria entre as minhas 15 primeiras para pontuar bastante no meu TRI, beleza? Vamos lá. Questão 150, novamente, ó, o uso da escala, habilidade número 11, é uma questão que aparenta ter os dados muito mais fáceis. Nós temos aqui um sistema métrico decimal diferente do outro, né? Nós temos tantos 1000 quilômetros e aqui em centímetros, basicamente conversão de unidade de medida e a aplicação da escala. Então, acredito eu que essa daqui seja mais fácil do que a outra. Então, assim, vou selecionar essa aqui como fácil, a outra eu vou fazer, né, em seguida, né, no segundo bloco de 15, para poder pontuarem juntos, porque acertando a fácil, a média e depois a difícil da mesma habilidade, consequentemente você vai estourar, né, o TRI, você vai tirar onda, beleza? Vamos lá. Questão 151. A questão 151 ela fala sobre, aqui ó, comando a questão probabilidade, né? É muito comum na prova do Enem aparecerem pelo menos 3 questões de probabilidade,
porque as habilidades 28, 29 e 30 falam sobre aspectos estatísticos e probabilísticos, né? Então é muito comum, tá? Então, pelo que eu me lembro, assim, dos últimos 10 anos, sempre tem 3 questões, pelo menos, de probabilidade, tá? Devido a essas 3 habilidades. Probabilidade é uma coisa que você tem que ter bastante respeito, porque tem várias coisas que podem fazer com que você erre, né? Às vezes uma probabilidade condicional, uma união de probabilidades, algumas coisas que você tem que retirar ou colocar dentro da questão. Então tem que tomar bastante cuidado e depois executar. Essa questão em particular, né, não parece ser difícil da probabilidade. As questões mais fáceis de probabilidade, elas possuem o uso de tabela como facilitador, né? Aqui é uma questão que ele fala sobre um jogo. Muita gente já está habituada a trabalhar com questões que trabalham com Mega Sena, com jogos de um modo geral, né? Questões de baralho também aparecem muito dentro da prova do Enem. E aqui essa parte do jogo, né, a partir de algumas escolhas, sem pensar o seguinte, se existe ou não reposição, tá? O que eu posso falar sobre essa questão, né? Quando você fala sobre um jogo de Mega Sena, ou mesmo como um bingo, você tem que analisar se essa questão eu posso repor ou não os elementos no lugar. Ah, vou sortear aqui. Eu tenho 75 possibilidades, está gritando aqui, ó, de 1 a 75. Essa bolinha eu posso colocar de novo para ser sorteada? Claro que não, né? Já saiu o número, então automaticamente as possibilidades vão diminuindo. Se as possibilidades vão diminuindo, automaticamente tem algumas opções que já não podem ser, ainda que eu não faça ela no primeiro momento. Então, por exemplo, letra A, 75, 75, 75. A não ser que fosse uma questão que repõe, né, o negócio no lugar, por exemplo, jogo de baralho. Aí tira uma carta, aí tira uma carta. Ah, foi um mais. Põe ela de novo aqui no meu baralho e vou sortear novamente. Caso tenha reposição, ele vai falar sobre a reposição. Caso contrário, eu vou entender que, uma vez que retirei um elemento do lugar, eu não vou repô-lo, né, dentro dessa quantidade total. Então, as questões que estão com vários elementos iguais, né, você vai descartar. Então, por exemplo, a letra A descartaria, a letra C também, né, que está sugerindo 24 sobre 75 3 vezes, eu também descartaria, né, dentro das possibilidades. A letra E só seria a partir do momento que eu teria uma escolha, só que aqui na regra número 2 ele fala sobre 3 números sorteados, né? Então 3 números sorteados, a letra E também descartaria. Então só ficaria entre B e D, ainda que eu não tenha lido a questão, tá? Uma questão que ela vai ser um pouco mais fácil, justamente por esses aspectos que são descartáveis dentro do comando da questão, beleza? Show de bola. Vamos lá. Próxima questão, nós temos aqui uma questão que envolve várias porcentagens, só que porcentagens maiores do que 100%. Eu poria no segundo momento, eu deixaria para o segundo, né, para um momento, né, após as 15 primeiras, né, que envolve um percentual um pouco fora da zona de conforto. Não será uma questão difícil para vocês, mas eu deixaria para depois, beleza? Vamos lá. Questão 153, uma análise de gráfico. Talvez a única questão que faz uma menção à habilidade de número 20, né, que seria o uso do plano cartesiano. Só que uma coisa que, assim, não é nenhuma função, não é nada, né? Na verdade, seria como se fosse uma função definida por mais de uma sentença, ok? E, basicamente, conforme você vai lendo a questão, a análise o próprio gráfico ele vai dar, né, a resolução da questão, tá? Então, a questão aqui, que eu acredito que seja fácil, por conta dos percentuais, né, inteiros, 20%, 10%. Então, eu vou botar no meu segundo bloco de questões, mas também é considerado como fácil. Lembrando que eu vou fazer apenas as mais fáceis mesmo. Tranquilo? Beleza. A próxima, nós temos aqui a questão clara da competência de área 2, né? Basicamente a habilidade número 6, que é a utilização, a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. É o uso do 2D para representar o 3D, né? Então, é uma questão que normalmente não tem conta, que envolve planificações, projeções ortogonais, né? Dentre outras coisas, dessa parte da competência de área 2, tranquilo? É uma questão fácil, eu porém entre as 15 primeiras, porque as questões que não têm conta, essas sempre têm prioridade e têm melhor desempenho dentro do TRI. Próxima questão, novamente uma análise de gráfico, uma questão purinha da competência de área 6, né, mais especificamente da habilidade número 24, onde você vai analisar aqui produções e dentro dos gráficos, né, você vai conseguir facilmente analisar qual tem mais a ver com o comando da questão, que ele fala sobre a produção, né, sobre a produção nacional, menos cresceu.
né? Então, esse menos cresceu aqui, ele vai te dar exatamente o que você precisa fazer dentro da questão. Então, assim, você está vendo vários gráficos que têm bons crescimentos e mau crescimento. Então, é uma questão extremamente fácil, tá? Então, por mais que ela tenha um tamanho grande, mas ela não é uma questão difícil. Eu poria entre os meus 15 primeiros. Vamos lá. Questão 156, o uso do log, competência 5, uma estrutura algébrica. Já vemos estruturas algébricas lá em cima, uma equaçãozinha do primeiro grau. Essa daqui já é um log, uma questão que você tem que ter um pouco mais de respeito. Tranquilo? Deixaria para o meu bloco final. Competência de área 5. Próxima questão, uso de tabela, onde ele fala sobre aumento percentual. É uma questão que eu escolheria entre as minhas 15 primeiras. Faria com certeza absoluta no meu bloco das 15 primeiras para poder garantir meus 700 pontos. Beleza? Lembrando que 15 questões bem selecionadas, pode estar ali entre 560, mas pode chegar nos 700 dependendo das suas escolhas. Então, nosso intuito aqui é separar as mais fáceis para que você tenha melhor TRI. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão aqui, nós temos, cadê? Em cima, a 158, uma questão que trabalha com uma relação numérica, né? Competência de área 1, habilidade número 2, porque ele fala sobre sequência. Tá vendo aqui? Nós temos aí que a competência de área 1, habilidade 2, ele fala sobre padrões numéricos e princípios de contagem. Padrão numérico pode ser uma PA, uma PG, uma sequência de Fibonacci, um quadrado perfeito, um perfeito, qualquer padrão numérico que se encaixe, né? Com a relação entre números naturais, inteiros, racionais e reais. Tranquilo? Vou deixar essa para o meu segundo bloco. É uma questão que vai pontuar bastante, mas vou deixar para depois fazer só as mais fáceis mesmo. Beleza? Vamos lá. Questão 159, análise de gráfico. Vitor, eu demorei um pouquinho para poder fazer essa questão. Mas, galera, o comando é muito claro, ó, maior eficiência industrial. E ele fala, né, sobre a razão entre a produção por tempo e o tempo produtivo. Ele te dá exatamente o que tem que fazer. Então, as duas barras que nós temos aqui, né, ele fala exatamente o que tem que fazer dentro do comando da questão. Então, ainda o cara que não saiba absolutamente nada, ele vai fazer essa questão porque o comando é muito claro, tá? Então, nós temos que na competência de área 6, que envolve gráficos e tabelas, dentro da parte de gráficos nós temos gráficos de barras, de linhas, de setores, pictogramas, que deve ser considerado fácil e você tem que utilizar como prioridade na sua prova. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 160, nós temos novamente uma questão de princípio de contagem, formas distintas, né? No número de possibilidades, de quantas maneiras, de quantas formas, remete justamente à competência de área 1, habilidade número 2, deixaria para o segundo bloco, beleza? Vamos lá. Próxima questão aqui, ó, questão 161, uma relação entre conhecimento numérico, competência 1, habilidade 3. Tem outras questões mais fáceis lá em cima, só que essa questão ela vai pontuar bem, né, quando você acertando as mais fáceis, né? Lembrando que essa daqui só não é a mais fácil, porque nós temos aqui porcentagens quebradas, né? Então você vai ter que ter um pouquinho de cuidado, até porque o comando da questão fala sobre aproximadamente. Então deve ter alguma coisa com vírgula que eu terei que aproximar. Deixa para o segundo bloco, né, para o bloco número 2. Bem, de novo, gráficos de barras, né, na questão 162, novamente o uso da competência de área 6, eu faria, mas não no primeiro bloco, no segundo bloco. Por quê? Porque nitidamente a de cima, os números eles são inteiros, né, não são valores percentuais quebrados como esse, e o comando da questão é muito mais definido, bem definido. Então eu deixaria para o segundo bloco, para as minhas 15 seguintes, para poder completar as 30 e chegar a 800 pontos. Beleza? Vamos lá. Questão 163, né? É uma questão que trabalha com a relação entre grandeza e unidades medidas, né? Ela vai trabalhar com a competência de área 4, que muitas vezes você tem que fazer interferência com regra de 3 simples, regra de 3 composta, às vezes o uso da porcentagem com regra de 3, né? Então, é uma questão um pouco mais conteudista. Por mais que nessa questão os valores são inteiros, né? Assim, você vai ver 240, 25, 30 dias, você vai fazer uma regra de 3 ali, às vezes composta, para poder resolver a questão. Acredito eu que seja uma regra de 3 composta. Não será uma questão difícil para vocês, eu faria no meu segundo bloco, né, da competência de área 4, que foi uma competência que também eu senti bastante falta dentro dessa prova. A prova do Enem ela tem bastante essa parte de relação entre grandezas e unidades medidas e relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que seria a competência de área 4. Foi?
Bem, vamos lá. A questão 164. A 164 ele fala aqui, ó, sobre potências de 10, né? A questão que eu faria no segundo bloco é a questão da competência 3, habilidade 12, que é uma relação entre grandeza e unidade de medida, né? E eu deixaria para o meu segundo bloco, porque já tem questões de escala lá em cima, da competência 3 mais fáceis, tem questões de razão, de densidade demográfica, que também era um pouco mais fácil. Essa daqui eu vou fazer logo em seguida para poder pontuar entre as minhas 15, nas minhas 15 seguintes, né? Para as minhas 30 primeiras, tá? Beleza. Depois disso, 165, uso do log, competência de área 5, uma modelagem algébrica. Nitidamente você tem uma equação exponencial, depois de uso do log, deixa para o segundo, para o terceiro momento, tá? Ela só será importante, ela só vai ter uma pontuação interessante se você acertar as faces e médias dentro da competência de área 5. Beleza? Vamos lá. Questão 166, novamente, competência 2, habilidade 6 e 7, né, que está trabalhando ali sobre as relações, nesse caso aqui é a habilidade 7, que é identificar características de figuras planas ou espaciais. Sempre que tem essas questões sem conta, galera, é batata. Essas vão pontuar bastante dentro do TRI. Tem um desempenho médio ali de 48%, 55% dentro das provas, tá? Então, essas questões que não tem conta, né, principalmente a habilidade 7. A habilidade 7 é aquela que está prevista, uma questão de geometria sem conta. Aqui tem duas. Uma lá em cima da geometria plana, e essa aqui é da geometria espacial. Separa para fazer logo no início, que aí você vai economizar tempo e ainda vai pontuar bastante dentro do TRI. Beleza? Show de bola. Próxima questão 167, né? Uma relação entre grandeza e unidade de medida. Novamente pode cair ali dentro de uma regra de 3, alguma coisa do tipo. Eu faria no meu segundo bloco, né? Deve ser uma regra de 3 simples, tá? No meu segundo bloco, entre as 30 primeiras, não nas 15 primeiras. Tranquilo? Vamos lá. A próxima é uma questão que ele fala sobre a quantidade de embalagens, né? Então, aqui, uma relação entre conhecimento numérico, então deve ser alguma coisa da competência de área 1. Os números são inteiros, são bonitinhos. A questão que talvez eu fizesse entre as 15 primeiras, mas eu acho que, como eu já vou estourar minha cota das 15 primeiras, vou deixar nas 15 seguintes, tá? É uma questão extremamente fácil. Nós temos aqui 169, mediana com uso de tabela. Essa daqui é uma questão clássica da habilidade 27. Uma habilidade que eu senti bastante falta dentro dessa prova, né? Que tem muitos normalmente na prova, que é média, mediana, moda, desvio padrão e variância com uso de gráficos ou tabelas, né? Então essa habilidade 27 normalmente é uma habilidade que o Enem usa bastante. Claro que todas as provas elas são diferentes entre si. Claro que e foi muito bem contemplada por esse simulado do SAIS. É uma questão que eu selecionaria entre os meus primeiros, porque média, mediana, moda, todo mundo sabe fazer, né, relativamente bem. E os dados da tabela são facilitadores da questão, tá? Então, com certeza eu faria, porque eu tenho que fazer as fáceis, o ideal do máximo de habilidades possível. Beleza? Vamos lá. Próxima questão fala sobre potências de 10, né? Normalmente, notação científica, a ordem de grandeza, é algo que a gente tem que levar em consideração e fazer bem na prova. Como eu acho que já selecionei muito, eu acho que vou deixar nas minhas 15 seguintes. E a questão que com certeza eu separaria para fazer entre meus primeiros blocos. A próxima questão, né? A questão que a 171, ela é bem grande, ela até, obviamente está separada por tabela, né? Essa tabela aqui é uma tabela que ela está trabalhando com classe, que não é algo que o Enem trabalha bastante, né? Com essa parte de faixas. Eu não me lembro de nenhuma questão recente que trabalha com faixas, mas ainda trabalhando com essas faixas, a questão que você faria relativamente fácil, até aproximando os dados, né? Porque aqui você analisando o número de funcionários aqui, né? 1050, 100, 100, 100, 150, 900, 350 e 250. Pela quantidade total de funcionários, se eu não me engano, dá 3.000, né? Nitidamente 1.500 estão aqui na última faixa, que é 900 mais 350 mais 250. Então você tem, do total, 1.500 estão justamente nessa faixa de baixo. Então é fácil de perceber aonde estaria a resolução. Mas como a questão ela é longa, talvez eu demorasse um pouquinho para poder chegar à conclusão da questão, tá? Deixaria para o meu segundo momento, talvez até para o meu terceiro momento, porque tem questões de tabela na prova muito mais fáceis do que essa.
Próxima questão, deve trabalhar de novo competência de área 4, relação entre unidades e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É uma questão que deve utilizar alguma regra de 3. Eu vou botar como média, vou deixar para o segundo momento. Questão 173. Essa 173 é uma das poucas questões que envolve áreas e volumes da prova, né? Que envolve o tronco. Né? Dentro do volume do tronco, muita gente tem dificuldade de gravar a fórmula, né? Que é H sobre 3, que multiplica a área da base grande mais a área da base pequena, mais a raiz quadrada do produto das áreas da base. Então, caiu no último Enem, né? Na prova de 2021, então é importante que você se ligue em relação a essa fórmula, porque tem aparecido cada vez mais dentro da prova do Enem. Tranquilo? Eu poria ela como média, deixaria para o segundo momento, não faria entre os meus 15 primeiros. Próxima questão, de novo, a relação entre possibilidade, competência 1, habilidade número 2. A análise combinatória caiu bastante dentro dessa prova. Estava lotado de análise combinatória e probabilidade, principalmente análise combinatória, tá? Então estava regada ali da habilidade número 2. É até bom que assim, vou fazer agora análise combinatória, que normalmente não tem tão bom desempenho dentro da prova. Escolhe a mais fácil, depois faz o que você consideraria média, deixa difícil para o final e sabendo que elas vão pontuar juntas dentro da habilidade número 2, tá? Deixa para depois, deixa para o final. Questão 175, análise de gráfico novamente, né? Gráficos de barras. Lá em cima tinha um muito facinho, tinha um outro mais difícil com porcentagem quebrada. Esse aqui eu botaria entre os meus 15 primeiros, porque os números são muito convidativos. Bem práticos, tá vendo? E múltiplos entre si. 63 e 7 são múltiplos, né? 8 e 64, 9 e 81. Então é fácil de verificar a relação entre eles, né? Beleza. Próxima questão que trabalha com probabilidade. Probabilidade, competência 7, né? As últimas habilidades. Deixaria para o segundo momento. Esqueci a 176 aqui em cima, né? A 176 trabalha com a parte de geometria. Ele fala sobre altura, área superficial, né? Então, dentre as questões que eu falei de área, que apareceram não apareceram muitos na prova, essa daqui envolve a competência de área 2, tá? Só que essa competência de área 2, quando trabalhada com algumas relações que você tem que equacionar, ela pode estar também na competência de área 5, que é onde tem todas as estruturas algébricas, tá? Então, às vezes aqui é uma questão que ela envolve o comando da questão competência 2, mais uma relação algébrica da competência de área 5, tá? Então, é uma questão que ela está ali numa interseção, tranquilo? Deixaria para o meu segundo bloco, não poria entre as minhas primeiras. Probabilidade, competência de área 7, deixe para o final. Essa daqui está com cara de habilidade número 28, né? Que envolve algumas interferências, questão de probabilidade. Tem algumas opções com valores quebrados, né? Dentro das opções. Então, eu deixaria para o meu segundo bloco. Vamos lá. Questão 178. 178 é uma relação entre áreas novamente, né? Aqui, ó, áreas de 15 metros quadrados. É uma questão que eu botaria entre as minhas prioritárias. Tinha uma questão de área em cima, tem essa questão aqui, só que essa daqui é um pouco mais fácil. Vide, né, as múltiplas escolhas, que você vai fazer uma escolha dos aparelhos. Botaria entre as minhas primeiras questões, né, entre as minhas 15, tá, galera? Então, com certeza fácil. 179. A 179, ele fala sobre... Tem uma relação aqui entre média, separada por tabela, mas aqui ele fala sobre a empresa bonificada. Só que aqui tem uma parada muito interessante. Além, por mais que tenha a média, ele fala sobre a regularidade. Regularidade está associada a desvio padrão e variância. Desvio padrão baixo, variância baixa. Então, nesse caso, calcular desvio padrão e variância é a parte mais difícil da competência 7, habilidade 27, tá? Média, mediana, moda é prioridade, tá? Então, fez a questão de média, fez a questão de mediana, tinha uma de mediana com tabela lá em cima. Essa daqui vai pontuar bastante, fazendo depois, logo de média, depois de média e mediana. Tranquilo? Show. E por último, a questão 180, né? Que ele fala sobre a relação entre grandeza e unidades medidas, novamente competência de área 4, que pode vir uma regra de 3, né, uma relação entre grandeza e unidade medida, que eu deixaria no meu segundo bloco, não faria com prioridade. Tranquilo? Bem, para a gente finalizar aqui, né, o que eu queria comentar com vocês, né, que dentro das escolhas das questões, vocês devem utilizar primeiro
questões que envolvem conjuntos numéricos, né? A parte de números naturais, inteiros, principalmente, da competência 1, habilidade número 1. Na competência 1, habilidade número 2, padrões numéricos fáceis, né? Uma PAzinha, né? Às vezes, se tiver um princípio de contagem bem básico, né? Que seria o produto dos elementos, talvez fizesse. Na competência 2, né? Os padrões numéricos, perdão, os padrões de figuras, né? A relação, identificar, né, caracteres de figuras de planos espaciais, que é a competência 2, habilidade número 7. Deve ser utilizado com prioridade na sua prova, tal como a 6, que é a parte de planificações e projeções ortogonais. Na competência 3, a relação entre unidade e medida, habilidade número 10, a habilidade número 11, escala, e a habilidade número 12, que muitas vezes você tem que fazer conversões de unidade de medidas, né? Passar de hectare para alguma coisa, quilômetro para centímetro, né? Essa competência 3 tem que ser utilizada com bastante carinho. A competência 4, que envolve a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, às vezes tem aquela divisão proporcional que é considerada fácil, tem uma regrinha de 3 simples, né? Que também é considerada fácil. Na 5, as estruturas algébricas que estão envolvidas na prova, geralmente as equações e funções do primeiro e segundo grau, é o que você vai selecionar primeiro. Na 6, gráficos, tabelas, interferências diretas, que são questões que você tem que analisar o gráfico e marcar, como eu selecionei vários dentro dessa prova. Tem que ser utilizado também com prioridade. E na competência de área 7, a parte média e mediana moda, separada por gráficos ou tabelas, habilidade número 27. Tranquilo? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande beijo, tamo junto. A parceria do Netflix com o Logos Online. Tamo junto.